Olá, companheiros do Ideal Espírita, que Jesus nos ilumine em mais essas reflexões que hoje gostaríamos de fazer em torno da questão do suicídio e da preservação da vida. Nós sabemos que setembro é um mês que nos convida a voltar a pensar na importância desse assunto, em como tentar reverter os números que continuam alarmantes com relação ao suicídio. E, de fato, a contraproposta, do suicídio é justamente essa valorização da vida. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, é importante lembrar que a doutrina espírita está cheia de referências ao suicídio, mostrando que é uma situação enganosa no sentido de que aquele que busca no suicídio a solução dos seus problemas não a encontra. O suicídio, diante da visão da imortalidade, ele passa a ser uma transferência de envolvimento, transferência de atmosfera, mas o problema que reside dentro do ser, esse ele carrega para onde ele estiver. Então é por isso que o convite a evitar o suicídio é por causa da evidência de que ele não vai resolver a situação daquele que ali busca os seus resultados. É muito importante lembrar que nós não podemos ter uma postura de preconceito ou de acusação, que aquele que envereda por esse caminho, ele não é um excomungado. Ele é um espírito que não percebeu que aquela atitude não levaria àquele objetivo que naquele desespero, naquela profunda depressão, ou qualquer que seja, a razão que o conduz a isso, ele não percebeu que isso não teria esses resultados que ele buscava. Divaldo Franco recentemente comentou que, inclusive, a atitude que nós, que tenhamos perto de nós alguém que recorreu a esse recurso, precisamos sempre manter a lembrança da parte positiva da vida que esse espírito teve ao nosso redor. Ele comenta que ele teve uma irmã que se suicidou e ele, em determinado momento da vida, ele fez atitudes do bem em honra a ela, para que aquela vibração de agradecimento e de reconhecimento do valor que ela tinha pudesse chegar a ela e pudesse ir servindo como lenitivo, como motivação para que ela continue a sua jornada. Então, assim, se tivermos perto de nós algum caso desse, vamos sempre lembrar de situações que esse espírito, quando estava encarnado conosco, situações boas, lembrança daqueles momentos positivos que possam chegar a ele como esse reforço energético. E, enquanto aqui encarnados estamos, vamos reforçar a necessidade de que, ao menor sinal de tendências suicidas, de pensamentos suicidas em nós ou em alguém perto de nós, não vamos vacilar. Vamos procurar ajuda. A gente tem ainda muito preconceito contra cuidar do nosso lado emocional, da nossa mente. Quando nós temos uma questão cardíaca, nós vamos ao cardiologista. Se sentimos alguma questão digestiva, nós procuramos um médico correspondente. Por que, quando temos uma questão emocional, como temos uma questão mental, ainda temos tanto receio da busca de um psicólogo, de um psiquiatra? É muito importante que abracemos todas as conquistas da ciência para nosso benefício, para o nosso bem-estar físico, mental e emocional.
Mas antes de chegarmos, às vezes, a esses pensamentos suicidas, temos um processo, muitas vezes, que vamos acumulando ali desagrados, tristezas, aqueles sentimentos que a gente não consegue passar por cima deles, ou corrigi-los, ou alinhá-los. E aí nós vamos acumulando esse tipo de pensamento, esse tipo de sensação, e chegando a esse total desapego pela vida. Então, antes de a gente chegar até lá, a gente precisa rever constantemente a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E esses sentimentos e esses pensamentos, eles têm que estar sempre muito bem alinhados com essa valorização da vida. Quer dizer, o significado que a vida tem. E aqui é importante que a gente separe esse significado em dois momentos. Nós temos o significado da vida por si mesma, ou seja, a doutrina espírita, por exemplo, nos mostra a relevância da encarnação, a importância dessa existência como oportunidade de crescimento, a beleza de que somos criados simples e ignorantes, e através de todas essas oportunidades de aprendizado, nós vamos chegar àquela perfeição relativa para a qual fomos criados. Então, isso é a valorização da vida como um todo, é a valorização da vida para cada um e todos nós. Entretanto, é muito importante que estejamos sempre alertas ao significado da vida nossa, ao significado da minha vida, ao significado do que interiormente eu me sinto produzindo, o quanto eu me encontro dentro dessa proposta de crescimento e de aperfeiçoamento. E aí, nesse sentido, a gente tem como eu digo, umas casquinhas de banana que a gente tem que tomar cuidado. Porque a primeira delas é o fato de que nós somos muito levados, às vezes, se não paramos para refletir, nós somos guiados por valores e conceitos que nos são incutidos pela sociedade em que vivemos ou pelas famílias nas quais fomos criados. E muitas vezes esses conceitos ou esses valores não nos calam fundo, não dizem respeito ao que nós buscamos nessa existência. Então, assim, um exemplo muito, muito comum é a escolha de uma carreira, por exemplo. Quantos casos não conhecemos de pessoas que se envolvem com uma determinada profissão porque aquela era a expectativa da sua família. E em determinado momento percebem que aquilo não lhes fala ao coração, e aí aquilo pode desenvolver processos depressivos se a pessoa não consegue identificar que precisa atender ao seu chamado interior e não aquelas expectativas que foram colocadas em cima dela. A própria sociedade, né, tem esses conceitos de sucesso que muitas vezes é tão relativo, né, porque são pessoas de sucesso e que interiormente não têm aquela satisfação que se esperaria com sucesso. E é assim que a gente vê, por exemplo, que o suicídio não escolhe faixa etária, não escolhe classe social. A gente vê tanto o suicídio no pobre quanto no rico, mostrando que não é essa relação com o dinheiro, né? O dinheiro não traz aquela tranquilidade que às vezes a gente imagina que teria em podendo não se preocupar, por exemplo, com a sobrevivência material. Da mesma forma, o suicídio atinge tanto o famoso quanto aquele que é o desconhecido. Porque tantas vezes, né, tantos são os exemplos de famosos que recorrem ao suicídio ou que entram em processos depressivos graves, e a gente fica pensando, nossa, mas ele tem tudo. Mas era aquele tudo que é o valor da sociedade e que não era aquele valor que alimentava aquele ser. Então, esse conflito gera esse desespero de não saber se desconectar desses valores que não lhe dizem respeito. Uma outra casquinha de banana significativa é quando a gente deposita o nosso significado existencial
fora de nós. Então é aquele caso em que a razão da minha existência são os meus filhos. A razão da minha existência é aquele relacionamento amoroso. A razão da minha existência é aquele projeto profissional. É claro que a cada momento nós vamos tendo os nossos envolvimentos com os nossos projetos pessoais, com os nossos relacionamentos, e isso é muito bom. O que não é bom é quando isso passa a ser o significado existencial. Uma coisa é o significado que aquele sentimento, aquele envolvimento com aquele ideal traz para dentro de mim. Outra coisa é eu achar que sem aquilo eu não tenho razão para existir. Quantos são os casos, né, de pessoas que às vezes chegam mesmo ao suicídio porque foram abandonadas por um parceiro. E eles, minha vida perdeu sentido. Como assim minha vida perdeu sentido, né? Aquele momento, aquela etapa que era importante e que aí causa aquela dor, aquela tristeza que precisa ser vivida com o luto correspondente. Mas ela não pode significar o significado da existência. Filhos, então, uma coisa assim, né? Normalmente quem tem filhos, assim, filho é tudo. E é por isso que a gente vê as síndromes de ninho vazio, quando aquele espírito que tem a sua jornada. A gente precisa lembrar que os filhos vieram com propostas próprias de desenvolvimento nessa encarnação. É uma encarnação deles. E aí, quando eles se desenvolvem, né, crescem e vão na busca desse caminho, quantos pais ficam com aquela sensação de que, então agora eu não tenho mais nada, agora eu não sirvo para mais nada, agora acabou a minha vida. Então é muito importante que a cada momento estejamos conectados com o que há de maior dentro de nós em termos de significado da existência. Uma outra casquinha de banana que a gente tem também é o pensamento de que o significado existencial significa felicidade. Porque aí a gente já esbarra num outro conceito também, de que é o de que felicidade é aquela inércia, aquela tranquilidade, aquela despreocupação que todos temos. E aí cada um julga que a felicidade está naquilo que gosta, né? Então, sei lá, o jovem, por exemplo, que gosta de videogame, na cabeça dele a felicidade está em ele poder não precisar ir para a escola, não ter nenhuma atividade e poder ficar constantemente naquele jogo do videogame. E isso, quando a gente olha, a gente vê, nossa, isso é imaturo, né? E quantas vezes não fazemos nós isso? Então, assim, felicidade, ela não é um destino. A felicidade é justamente aquela sensação do progresso que vamos tendo quando estamos alinhados com o nosso significado existencial. Então, é muito importante que a gente lembre que não devemos perseguir uma felicidade. A felicidade será a consequência de estarmos perseguindo a realização do que realmente representa para nós o significado dessa nossa existência, dessa nossa encarnação. E aí, nessa questão, né, estava pensando da gente correr atrás de felicidade, a gente incorre num outro erro, que é a história da gente achar que o nosso significado existencial ele vai se realizar quando, e aí a gente bota um prazo lá na frente, algo que signifique que a gente tenha significado existencial, como se fosse o resultado das nossas ações. E, no entanto, a busca do significado existencial, ela é diária. Eu preciso constantemente saber que cada dia da minha existência tem sentido. E não que ele vai acontecer num momento lá na frente. A gente não sabe, né? E assim, hoje é tão badalada a importância de que a gente viva o aqui e agora. O que não significa um desrespeito pelo futuro ou uma total inconsequência. Não é isso. Mas é que a gente não deposite no depois o significado que eu preciso ter de cada minuto da minha existência é de fundamental importância. E aí vocês podem estar pensando, né? Ah, tá, ok. Então já sabemos todas as casquinhas de banana que impedem a vivência do meu significado existencial.
Então, assim, o que a gente faz a partir disso, né? Como, então, realizar de fato essa vivência do significado existencial? Eu gosto muito de um conceito de Joana de Ângeles, quando ela comenta que nós precisamos lidar com aquela parte desconhecida de nós, com aquilo que não gostamos em nós, que tudo isso tem que ser olhado com uma proposta de, nas palavras dela, diluição. Ou seja, a gente não pode sair arrancando tudo que a gente não gosta, porque esse processo de arrancar, ele causa feridas e ele não levaria a lugar nenhum. O que ela mostra é que se a gente vai diluindo aquilo com o seu oposto, lentamente, daqui a pouco a gente não percebe que aquilo já desapareceu. Então, o que a gente precisa fazer é, em vez de pensar no quanto eu não realizei ainda, o quanto eu ainda não tenho o contato com o meu significado existencial, eu preciso ir colocando aquelas situações que me ajudam a criar essa sensação, a perceber esse meu significado existencial. Então, eu acho que a primeira proposta que eu sugeriria é: nós precisamos estar sempre aprendendo algo novo. Não importa se naquele momento a gente nem vê uma utilidade prática para aquele algo novo, mas é um algo novo que nos faz trabalhar a mente, que nos faz estar focado, estar conectado a tudo que é crescimento. Então, assim, é aquela receita nova, é aquele novo trabalho manual, é aquele estudo. Nossa, hoje eu vou estudar filosofia, eu vou aprender um pouco mais sobre mitologia. É preciso que a gente se conecte à energia pulsante que existe em todas as áreas do conhecimento humano. Agora, a gente é preguiçoso, né? Tanto é que a gente está aí várias encarnações, às vezes, tentando aprender a mesma coisa. Então, assim, num primeiro momento a gente diz: ah, não, então tá, amanhã eu começo. E aqueles que já me conhecem sabem que eu tenho um lema, uma frase de Emmanuel que diz: toda virtude foi um dia disciplina. Então é muito importante que a gente tenha a disciplina de criar o próprio caminho, de estar atento ao que eu preciso realizar a cada dia nessa busca de fazer sentido na minha vida. Então, vencer essa inércia, vencer essa, como dizia minha avó, né, essa pasmaceira, da gente ficar simplesmente nessa filosofia do Zeca Pagodinho, do deixa a vida me levar. Eu não posso deixar a vida me levar, eu tenho que conduzir a minha própria vida. É isso que dá aquela sensação de realização e que, consequentemente, alimenta o meu significado existencial. Uma outra coisa que eu acho que é um exercício muito importante é da gente sempre estar se perguntando por que eu estou fazendo isso que eu não gosto. Tudo aquilo que nós fazemos e que a gente sente desagrado precisa ser questionado. Mesmo que não é com a proposta de eu vou questionar, então não vou fazer. Há certas coisas que precisamos fazer. Só que se a gente para e pensa na razão daquela coisa, eu automaticamente tenho mais energia para passar por ela. Então, por exemplo, se eu estou num trabalho que eu me desagrada profundamente, pode ser que eu esteja vivendo uma situação de que eu não posso largar o emprego nesse momento e procurar e ficar sem nada, porque eu preciso sustentar a minha família. Então, o que acontece aí? Se eu estou perguntando para que eu estou ali naquele trabalho. Eu estou pelo um bem maior, que é o sustento dos meus filhos e da minha família. Isso em momento nenhum pode significar que a gente então vai se acomodar e não vai buscar algo que seja mais realizador. Mas enquanto eu estou nesse processo, eu terei mais tranquilidade de consciência, eu terei mais energia se eu lembrar sempre a razão de eu estar realizando aquele desagrado. E muitas vezes não, quando eu paro e penso, uma coisa que é desagradável eu posso trocar por outra mais facilmente do que eu imaginava.
Depende só um pouco, de novo, de um pouco de disciplina, um pouco de esforço. O próprio Divaldo Franco diz, né, que a gente, mesmo um trabalho do bem que a gente esteja fazendo, se a gente tem qualquer preguiça, qualquer desagrado ali, talvez esteja na hora da gente deixar aquele trabalho e procurar uma outra atividade. O que importa é que a gente esteja sempre se investigando. Esse processo de autoconhecimento é fundamental. Esse processo da gente entender e acolher o que quer que identifiquemos em nós. A gente não pode nem parar, né, nem ficar parado naquela ideia de que eu sou um espírito muito inferior e não tenho valor e tal. Eu não posso ficar parado nisso e nem ficar postergando o abraçar isso que sou e aí tentar modificar. E de novo, essa modificação dentro desse conceito de Joana de diluição. Se eu sinto que eu sou muito egoísta, não adianta eu ficar assim, eu sou egoísta, eu tenho que deixar de ser egoísta, eu não posso ser egoísta. Eu tenho que buscar diluir essa percepção que eu tenho com as outras atividades que eu possa fazer e que eu possa ir descobrindo o valor de não ser egoísta. Então, assim, em todas as nossas atividades, a gente pare um pouco, né? Nas situações da nossa vida, a gente pensa muito no porquê. Por que me aconteceu isso? Por que eu vivo isso? Por que eu devo ter cometido muitos erros em outras encarnações? A gente precisa trocar esse porquê pelo para quê. Para que eu estou vivendo essa situação nesse momento? É para aprender alguma coisa, porque todas as situações da nossa vida são para aprendizado. Então, para que eu estou vivendo essa situação? Pode ser para aprender isso assim, assim. Só que, gente, a gente não consegue fazer todas essas reflexões nessa correria, nessa volúpia do dia a dia que a gente vive de rotina. É disciplina, é colocar na nossa rotina momentos específicos em que a gente vai parar e vai ficar conosco mesmo. Nem que seja aquele momento 5 minutos antes do banho, em que a gente, antes de entrar no chuveiro, a gente pare e pense um pouco sobre nós, sobre as nossas reações, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas sensações diante das situações da vida. E conforme a gente vai se aprofundando nesse processo, né, se disciplinando a praticá-lo, a gente vai ver que ele vai se tornando mais fácil e a gente vai se apaixonando até por esse processo de autoconhecimento. No começo tudo é mais complicado, tudo que a gente começa a fazer, né, dá aquela sensação de que a gente não vai conseguir, mas mais uma vez é disciplina, é investimento ali. E quando a gente começa a perceber os benefícios dessa rotina, a gente vai se empolgando e ela vai se tornando cada vez mais parte de nós. E finalmente cabe lembrar a importância do voluntariado. Fazer um trabalho voluntário nos coloca em contato com a dor do outro. E não é uma questão de, a partir daí, a nossa dor ficar menor e a gente vê que existem dores maiores. A dor é a dor naquele que dói. Então, assim, não existe uma dor mais importante e menos importante. Mas é que o contato com a dor sincera do outro coloca a nossa também sob perspectiva. Essa perspectiva de que todos nós temos os desafios. Isso faz parte desse processo de crescimento. Então a gente começa a ter mais facilidade de olhar para a nossa dor como uma oportunidade de aprendizado e não só como uma punição, como um sofrimento. Isso faz com que a gente não se desespere, isso faz com que a gente perceba a importância da vida e faz com que a gente perceba mesmo a beleza de todo esse processo criado por Deus para o nosso próprio progresso. Então, assim, que abracemos essas reflexões de que há um alerta para essa situação do suicídio. E é bom lembrar também, como diz Joana de Ângeles, que temos 2 tipos de suicídio, né? No Homem Integral, ela tem um capítulo em que ela menciona o suicídio e ela fala que há suicídios escandalosos
e há suicídios escamoteados. Esse mês a gente sempre trata desses que são os escandalosos, digamos assim, no sentido de que ele chama atenção, ele causa aquele escândalo, a gente fica impactado. E, mais uma vez, voltamos ao início da nossa fala, é muito importante que ao menor sinal dessas tendências a gente trate isso. Mas vamos cuidar também desse suicídio que é o escamoteado. Esse que somos nós, que muitas vezes não cuidamos do corpo como deveríamos. Esse que somos nós, que às vezes sabemos de algo que não é bom para a nossa vida, mas a gente continua fazendo e que com isso a gente está fazendo aquele maltratamento do corpo como se a gente não valorizasse a vida. André Luiz tem casos também em que ele mostra do suicídio, ele fala suicídio involuntário. Mas assim, de novo, tudo isso vai se diluindo na medida em que nós vamos nos conhecendo, na medida em que nós vamos percebendo as nossas potencialidades e os pontos em que precisamos crescer. Mas já olharemos esses pontos não com desespero, não com tristeza, não querendo sair correndo deles, mas olharemos como os desafios que temos potencial para vencê-los e para seguir avante e sermos espíritos mais felizes. Aí sim, essa felicidade que vem de estar nessa rede do bem criada por Deus. Que Jesus, então, abençoe os nossos propósitos de sermos melhores.